Ô Simões, o Edu Panz falou de dar tempo ao tempo e seria o cenário ideal, mas o calendário é muito louco, né? Você tem amanhã Sul-Americana, o Cláudio já falava do domingo Curitiba e já na outra semana Copa do Brasil. Ah, mas é o Ceará, é a Série B, ah, mas é o Curitiba, que não é da parte de cima da tabela, ah, mas é o Juventude Las Piedras. O atleta tropeçando em Deus e o mundo, meu amigo. Então, você não dá pra escolher adversário e esse tempo que o Edu pede, né, que seria o ideal pro Barba poder ajeitar, também tá muito apertado. Tem que ajeitar as coisas com bola rolando. Simões, bom dia. Bom dia, Thiago, Cláudio, Edu, quem acompanha a gente. É isso, né, Thiago? E assim, e num cenário de muito equilíbrio, né? Você falando do Coritiba, né, irmão? O Coritiba faz um bom início de campeonato brasileiro. É um confronto direto. Isso. Tá à frente do Galo. É o oitavo e nono, não é isso? Se o Galo vencer, passa. É que para as pretensões do Coritiba, né, de quem veio da Série B... O campeonato do Coritiba é brigar para não cair. Em tese, pelo menos, né? Em tese, pelo menos, o campeonato do Coritiba, principalmente nessa volta à primeira divisão, é brigar para não cair, né? Mas, de toda forma, ele não joga as Copas internacionais, né? Porque ele subiu da Série B. Então o Coritiba jogou domingo contra o Botafogo, vai jogar domingo contra o Atlético. O Galo tem esse jogo quinta-feira à noite na Arena MRV. Eu acho que além de tudo que o Edu colocou, né, dessa questão da oscilação do Atlético, eu acho que um lado positivo, não sei se o Edu concorda comigo, mas é que pelo menos a gente consegue perceber uma ideia de jogo, né? Eu acho que o time do Barba tem uma ideia de jogo. Uma ideia de jogo bem clara. Tá? Uma ideia de jogo bem clara. Há momentos em que ela está conseguindo ser executada, há momentos em que ela não está conseguindo ser executada. Agora tem um outro ponto, Thiago, que assim, jogadores muito importantes por causa da questão técnica, e eu acho que esses jogadores aqui desequilibram. O Atlético perdeu ao mesmo tempo Alexander e Maicon, são os dois melhores volantes. E o Lianco ainda não é o Lianco, né? O Lianco tá voltando de uma lesão muito séria, muito antes do prazo, né, Cláudio? Chegou-se a pensar que ele jogaria só depois da Copa do Mundo, e ele já voltou há quase um mês aí, o Lianco, mas ainda não é o Lianco, mas de toda forma é o melhor zagueiro do Atlético. O Minda, que a gente ainda não conseguiu ver, por questão física, ele é titular da seleção do Equador, né? Na última data FIFA foi titular da seleção do Equador. Por mais que exercendo uma função diferente do que é do Atlético, né? Porque ele joga meio ali pelo lado esquerdo, né? Meio que um ala, né? Mas de toda forma, ele foi titular da seleção do Equador, que vai à Copa do Mundo. Então, tem todos esses aspectos. Eu acho que essa oscilação no início de trabalho, sem tempo, ela é natural de acontecer no Atlético. E eu acho que a gente só vai conseguir realmente ter o Atlético do Barba depois da pré-temporada de meio de ano. Vão ter as férias dos jogadores, aí ele vai ter tempo realmente de colocar... Tem janela, né? Tem janela, e ele vai ter realmente o tempo de montar a equipe dele dentro do que ele pensa, do que ele pretende. Mas, de toda forma, eu acho que um lado positivo é que a gente já consegue ver o Atlético ter uma ideia de jogo. Eu acho que isso é muito importante. E é uma ideia de jogo que me agrada muito mais do que as anteriores. E as anteriores que eu digo são a do Sampaoli e a do Cuca, que foram os dois últimos treinadores do Galo que trabalharam em 2025. Ô Thiago, para mim, o problema, para mim é nítido, é claro, que é muito mais com os atletas do que com treinadores. A gente está falando praticamente do mesmo grupo de jogadores, com o Sampaoli, com o Barba agora, e de uma base que ainda teve o Cuca no ano passado e o próprio Milito. Você pega ali pelo menos 6 nomes: Scarpa, Bernard, Alan Franco, Everson, Hulk, agora talvez tenha me fugido algum, mas Igor Gomes. Essa base aí, pode ser que tenha faltado são 6, 7 nomes. Alonso, 7. Esses caras estão desde 2024 com o Milito, cara. E assim, desde 2024, muitos deles sendo questionados. Em 2025, praticamente todos eles sendo questionados. 2026, todos sendo questionados. Passaram pelas mãos do Milito, do Cuca, do Sampaoli, do Lucas Gonçalves enquanto interino e agora nas mãos do Barba. Tô falando de uma base que foi mantida.
no Atlético. E os novatos chegando agora, você pega no time titular, entre os contratados, hoje você tem Lodi, Vitor Hugo e talvez o Tomás Pérez, que ainda não está cravado ali como titular absoluto dessa equipe. E alguns outros nomes entrando, Cissé, o próprio Natanael tendo mais oportunidades. Para mim é muito claro que o problema está com quem calça chuteira e menos, cada vez menos, na minha concepção, com quem é responsável pela parte tática, técnica, porque muito se falou de tática com o Cuca. Ultrapassado, joga assim assado. Os mesmos caras. Aí chega o Sampaoli. O Sampaoli, a parte tática, assim assado, é maluco, o dia a dia é ruim. Os mesmos caras. Aí chega o Barba, um outro perfil, um outro estilo. A mesma coisa com os mesmos caras. Então, eu brinquei outro dia aqui com o Cirilo, em relação à troca de treinador do América, eu perguntei qual que é o nome do novo sofá, Roger Silva. No Atlético, os treinadores estão virando sofá, cara. O sofá Cuca, o Sampaoli, o Lucas Gonçalves, agora o sofá Barba, enquanto quem realmente é responsável por fazer gol, por defender, e desses nomes 7 que eu falei, tira o Everson, tá? Que esse aí melhora a cada temporada. Enquanto a gente continuar focado no treinador e esses caras continuarem entregando ou deixando de entregar dentro de campo igual estão desde 2024, acho difícil as coisas mudarem ali no Atlético. Tá na hora dessa turma se explicar, né? Tá na hora sim dos jogadores mostrarem serviço. Mas não pode criticar não, que eles acham ruim. É verdade. Ô, Lucas Sanches, chega pra cá. Eu quero conhecer um pouquinho mais do Juventude Las Piedras, o adversário do Atlético amanhã. Te confesso, viu, Lucas, que com todo respeito ao Juventude, e olha que já tem uma janelinha boa de trabalho aí, eu nunca tinha ouvido falar no Juventude do Uruguai, que é o adversário do Galo amanhã. Conta um pouquinho dessa história do Juventude pra gente, Lucas. Fala, Thiago, um abraço para você, para quem tá com a gente no Rádio Esportes. A delegação do Juventude, equipe uruguaia, chega a Belo Horizonte no começo da noite de hoje. Turma vai ficar hospedada no Hotel Ouro Minas e amanhã, primeiro confronto na história do Juventude contra uma equipe do Brasil. Um dado curioso, no fim de semana, depois de 7 jogos de jejum, a equipe de Las Piedras, na Grande Montevidéu, voltou a vencer. O Juventude superou o Progresso pelo Campeonato Uruguaio, mas a fase segue muito ruim. Lembrando que no começo da temporada, o time caiu na preliminar da Libertadores. Neste ano, são só 4 vitórias em 18 jogos, além do vice-lanterna no Campeonato Uruguaio. Na Sul-Americana, empate na estreia foi contra o Cienciano, mas isso já rendeu um pontinho a mais e uma posição a mais que o Atlético na classificação. O técnico Sérgio Blanco, ele acabou de chegar, são só 2 jogos, uma vitória e um empate. No jogo do fim de semana, vitória sobre o Progresso, a escalação teve mudanças, mas muitos titulares participaram do jogo. Destaque inclusive para o Alejo Cruz, o atacante de 25 anos, ex-atlético goianiense. Ou seja, a equipe do Juventude, Thiago, deve ter força máxima para cima do Atlético, buscando essa primeira vitória na competição e para engrenar na temporada depois de um jejum bem complicado. Boa, obrigado, Lucas Sanches. O Juventude, não, amanhã não, Juventude, amanhã não, Sul-Americana, hein? Ô, Cláudio Rezende, como é que tá a procura do ingresso? O precinho tá no jeito pra galera comparecer, o horário não é tão tarde, tem a questão do trânsito, mas é um horário bom, eu pelo menos gosto, melhor do que aqueles horários de 9, 9h30, dá pra chegar mais cedo em casa, não atrapalha no restante da semana, e dizem que a quinta é a nova sexta, Claudio. Thiago, em relação ao jogo de estreia, hein, que foi 11 da noite, esse aí é pelo mais... amor de Deus. Esse aí pelo menos dá pra turma ver, né, o jogo. 7 da noite, Galo amanhã contra o Juventude na Arena MRV. E tem agora parcial de 10 mil atleticanos garantidos. Já tem alguns pacotes esgotados, né? Tem pacotes para os 3 jogos da fase de grupos. Setores Interleste, Intersul e Brama Sul estão esgotados. Ainda tem pacotes para o Internorte, Interoeste e o Brama Norte. Então você, torcedor, que ainda quiser comprar o pacote, pode para os 3 jogos. E o ingresso avulso para amanhã
a partir de R$ 29,90 para acompanhar, né, o galão da massa nesse duelo da Arena MRV, estreia na Sul-Americana. E você pode ganhar 2 cadeiras na Arena MRV por apenas 13 centavos, é isso mesmo. Com 13 centavos você pode ter 2 cadeiras na Arena MRV por 10 anos. Ao adquirir os números do sorteio social, você ajuda o Instituto Galo em diversos projetos, como os Imortais, por exemplo, que tem suporte e valorização dos ex-atletas do Galo. Então acesse aí sorteio social institutogalo.com.br, sorteio social institutogalo.com.br. Para eu fechar a minha parte aqui, Thiago, o Galo acaba de anunciar o Rodrigo Leitão. O Rodrigo Leitão vai ser o novo treinador de desenvolvimento individual para os atletas do profissional do Galo, com foco principalmente com aqueles mais jovens, né, que vieram das categorias de base. Ele tem experiência aí no mercado, já trabalhou no Corinthians, no Santos, coordenador técnico da Ponte Preta, teve uma experiência também internacional na França e é instrutor da CBF Academy. Boa sorte então, Rodrigo Leitão, que vai ter esse trabalho individualizado aí para os jogadores do Galo, Thiago. Boa sorte a ele para fazer esse trabalho, quem sabe, né? Colocar o pé na forma da rapaziada e também nessa transição sempre importante.